Você já ouviu falar da Torre de Babel? Um projeto ambicioso, uma humanidade unida e um castigo divino que mudou a história do mundo para sempre. Mas será que essa história aconteceu de verdade ou é apenas uma metáfora antiga? A Bíblia relata que após o dilúvio, os descendentes de Noé decidiram construir uma torre tão alta que chegasse aos céus. O propósito? Tornarem-se poderosos e evitar serem espalhados pela terra. Deus, ao ver essa tentativa de desafio, confundiu as línguas da humanidade, fazendo com que cada grupo falasse um idioma diferente, impossibilitando a comunicação e forçando-os a se dispersar. Mas será que há evidências concretas desse evento? Será que a arqueologia, a história e até mesmo a ciência moderna podem nos dar pistas sobre a veracidade desse relato? Muitos estudiosos acreditam que a Torre de Babel pode ter sido uma construção real, possivelmente um zigurate na antiga Babilônia. Outros afirmam que essa história foi apenas um conto simbólico para explicar a diversidade linguística da humanidade. Ao longo deste vídeo, vamos explorar cada detalhe dessa fascinante narrativa. Vamos analisar o que a Bíblia realmente diz, descobrir possíveis evidências arqueológicas, entender o impacto dessa história em diversas culturas e até discutir o que a ciência tem a dizer sobre isso. Então, prepare-se para uma jornada de descoberta e reflexão. Se você quer saber a verdade por trás da Torre de Babel, continue conosco e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo. A história da Torre de Babel está registrada no livro de Gênesis 11, 9. Segundo a Bíblia, toda a humanidade falava uma única língua após o dilúvio. Movendo-se para a planície de Sinear, decidiram construir uma cidade com uma torre cujo topo alcançasse os céus. O objetivo era centralizar a civilização e impedir sua dispersão. No entanto, esse projeto foi visto por Deus como um ato de rebeldia e orgulho. A humanidade queria fazer um nome para si, em vez de obedecer à ordem divina de se espalhar e povoar a terra. Gênesis 9:1. Como resposta, Deus confundiu suas línguas, tornando impossível a comunicação entre eles. O resultado foi a interrupção da construção e a dispersão da humanidade por toda a terra. O nome Babel vem da palavra hebraica Balau, que significa confundir. O local se tornou um símbolo da tentativa humana de alcançar a grandeza sem Deus. Mas essa narrativa levanta muitas perguntas. Como era essa torre? Realmente houve um tempo em que toda a humanidade falava um único idioma. A confusão das línguas aconteceu de forma sobrenatural ou foi um processo natural? Para muitos cristãos, a Torre de Babel não é apenas uma história, mas um evento real que demonstra a soberania de Deus sobre a humanidade. Por que os construtores da Torre de Babel decidiram erguê-la? O texto bíblico deixa claro que o principal objetivo era fazer um nome para si e evitar serem espalhados pela terra. Gênesis 11:4. Mas isso significava um desafio direto à vontade de Deus. Após o dilúvio, Deus ordenou a Noé e seus descendentes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9:1. No entanto, os construtores da torre estavam determinados a permanecer unidos em um só lugar, contrariando essa ordem. Isso revela um espírito de rebelião e orgulho, uma tentativa de estabelecer um império independente de Deus. Outro ponto interessante é a frase, cujo topo chegue aos céus. Alguns estudiosos acreditam que isso não significa literalmente alcançar o céu físico, mas sim um símbolo de grandeza e domínio humano. O desejo de grandeza, combinado com a recusa em obedecer a Deus, fez com que esse projeto fosse condenado desde o início. Além disso, a cultura da Mesopotâmia já possuía estruturas monumentais chamadas zigurates, que eram templos em formato de torre. Algumas teorias sugerem que a Torre de Babel pode ter sido um desses zigurates, dedicados à adoração de ídolos, o que tornaria o projeto ainda mais ofensivo a Deus.
A Torre de Babel, portanto, não era apenas uma construção, mas um símbolo da autossuficiência humana sem Deus. Esse desejo de independência espiritual não terminou ali. Hoje, muitas pessoas ainda constroem suas próprias torres, tentando viver sem Deus. Um dos aspectos mais fascinantes da história da Torre de Babel é a súbita confusão das línguas. Mas isso realmente aconteceu? Existem evidências de que, em algum momento, a humanidade falava uma única língua? A linguística moderna mostra que os idiomas evoluem ao longo do tempo, mas os estudiosos ainda buscam entender como e quando essa diversificação começou. Algumas teorias sugerem que todas as línguas podem ter se originado de um único idioma primitivo, conhecido como língua proto-humana. Isso se alinha com a ideia bíblica de que a humanidade originalmente falava um só idioma antes da dispersão. Além disso, diversas culturas ao redor do mundo possuem mitos semelhantes ao da Torre de Babel. Povos da Mesopotâmia, das Américas e até tribos africanas relatam histórias sobre um tempo em que todos falavam a mesma língua até que os deuses causaram a divisão dos idiomas. Isso sugere que a narrativa de Babel pode ter uma base histórica real. Outro ponto interessante é que as línguas antigas da região da Mesopotâmia, como o sumério e o acadiano, parecem ter surgido repentinamente, sem uma origem clara. Isso levanta a questão: seria essa a consequência da confusão das línguas? A ciência ainda não pode provar que esse evento ocorreu exatamente como descrito na Bíblia, mas os registros históricos e mitológicos reforçam a possibilidade de que algo significativo aconteceu no passado. A Bíblia descreve a Torre de Babel como uma grande construção feita de tijolos queimados e betume, localizada na planície de Sinear, Gênesis 11, 3, 4. Mas será que há vestígios arqueológicos desse monumento? A resposta pode estar na antiga cidade da Babilônia, localizada no atual Iraque. Diversas escavações revelaram a existência de um imenso zigurate, conhecido como Etemenanque, que significa a casa da fundação do céu e da terra. Esse templo foi dedicado ao deus Marduk e descrito por historiadores antigos como uma torre colossal. O historiador grego Heródoto, no século V a.C., descreveu uma grande torre babilônica com 7 níveis e um templo no topo. Ele afirmou que essa estrutura já estava em ruínas em sua época. Além disso, tábuas cuneiformes encontradas por arqueólogos mencionam a reconstrução dessa torre por reis como Nabucodonosor II. Outras inscrições descobertas indicam que zigurates babilônicos eram feitos de tijolos cozidos e betume, exatamente como descrito no relato bíblico. Além disso, um cilindro de Nabucodonosor II menciona sua tentativa de restaurar a torre, descrevendo-a como uma estrutura gigantesca que havia sido destruída em tempos antigos. Embora a arqueologia não tenha encontrado uma placa escrita Torre de Babel, os registros históricos e os restos de grandes zigurates na Babilônia são fortes indícios de que a história tem fundamento real. A história da Torre de Babel não está presente apenas na Bíblia. Curiosamente, várias civilizações antigas possuem relatos semelhantes sobre uma época em que toda a humanidade falava um único idioma e foi posteriormente dividida. Isso poderia ser uma coincidência ou uma evidência de um evento real que marcou a história da humanidade? Na Mesopotâmia, tábuas sumérias antigas mencionam uma época em que todas as pessoas falavam a mesma língua, até que um deus confundiu seus idiomas como forma de punição. Essa história aparece nos mitos dos povos sumérios e acadianos, sugerindo que a narrativa era conhecida antes mesmo de ser registrada na Bíblia. Na mitologia asteca, há uma lenda sobre um deus que destruiu uma grande torre e espalhou os homens por diferentes terras, dando-lhes idiomas distintos.
Essa história foi registrada pelos conquistadores espanhóis quando chegaram às Américas, demonstrando que, mesmo entre povos distantes, havia memórias de um evento semelhante. Na Índia, textos védicos mencionam um tempo em que os humanos falavam uma única língua, até que os deuses os dividiram. Da mesma forma, tribos africanas possuem mitos sobre uma grande torre que causou a separação das línguas. A existência desses relatos em diversas culturas ao redor do mundo sugere que a história da Torre de Babel pode ter uma base real. Se diferentes povos, sem contato entre si, mantiveram versões semelhantes dessa história, isso pode indicar que ela é uma memória coletiva de um evento que realmente aconteceu. A história da Torre de Babel levanta questões intrigantes para a ciência moderna, especialmente nas áreas de linguística, genética e arqueologia. Seria possível que toda a humanidade tenha falado um único idioma no passado? A linguística histórica sugere que todas as línguas podem ter se originado de um único idioma primitivo. Embora a ciência tradicional defenda que os idiomas se desenvolveram ao longo de milhares de anos, há lacunas nesse modelo. Algumas línguas surgiram de maneira abrupta e complexa, sem uma evolução clara, o que pode indicar uma mudança repentina, como descrito na Torre de Babel. Na genética, pesquisas sobre o DNA humano revelam que todos os povos da Terra descendem de um único grupo ancestral. O estudo do DNA mitocondrial mostra que todos os humanos compartilham um antepassado comum que viveu há milhares de anos. Isso reforça a ideia de uma dispersão da humanidade a partir de um único local, como descrito no relato bíblico. A arqueologia também oferece pistas. Como vimos, as ruínas do zigurate de Etemenanque, na Babilônia, podem ser os restos da Torre de Babel. Além disso, a rápida dispersão das civilizações antigas, desde a Mesopotâmia até outras partes do mundo, é compatível com a narrativa bíblica. Embora a ciência não possa provar diretamente o evento da Torre de Babel, muitas descobertas sugerem que a história tem fundamentos reais. A diversidade linguística, a dispersão dos povos e os achados arqueológicos apontam para um passado onde algo mudou drasticamente o curso da humanidade. A história da Torre de Babel não é apenas um relato histórico, mas também uma grande lição espiritual sobre o orgulho, a obediência a Deus e as consequências da rebeldia humana. O primeiro ensinamento dessa história está no orgulho humano. Os construtores da torre queriam fazer um nome para si. Gênesis 11:4. Colocando-se no centro da história e ignorando a vontade de Deus. Esse desejo de independência e autossuficiência levou à sua própria destruição. A Bíblia nos ensina que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Outro aspecto importante é a desobediência. Deus ordenou que a humanidade se espalhasse e povoasse toda a terra. Gênesis 9:1. Mas os homens decidiram se unir em um só lugar. Muitas vezes, as pessoas tentam seguir seus próprios caminhos, ignorando a vontade de Deus. No entanto, quando insistimos em nossos planos sem consultar o Senhor, podemos acabar enfrentando consequências inesperadas. A Torre de Babel também nos ensina sobre a fragilidade da unidade sem Deus. No início, as pessoas estavam unidas, mas com um propósito errado. Deus confundiu as línguas, mostrando que a verdadeira unidade só é possível quando colocamos Deus no centro. Por fim, essa história nos lembra que os planos de Deus sempre prevalecem. Mesmo diante da rebeldia humana, Ele conduziu a humanidade de acordo com seu propósito. Hoje ainda construímos torres de Babel em nossas vidas, projetos e ambições que excluem Deus. Mas essa história nos ensina que a verdadeira grandeza está em seguir a vontade de Deus e não a nossa própria. A história da Torre de Babel tem alguma conexão com as profecias bíblicas? Surpreendentemente, sim. Esse evento pode ser visto como um padrão profético que se repete ao longo da Bíblia e aponta para o fim dos tempos.
Em Babel, os homens tentaram criar um governo mundial unificado, rejeitando Deus e exaltando sua própria glória. Esse mesmo padrão aparece em outras partes das Escrituras, como no livro de Daniel, que descreve o Império da Babilônia como uma potência arrogante que se opõe ao Senhor. Daniel 4:30. No livro do Apocalipse, vemos uma referência direta à Babilônia a Grande, um sistema mundial que desafia Deus e promove idolatria e corrupção. Apocalipse 17:5. Essa nova Babilônia simboliza um governo global rebelde, semelhante ao da Torre de Babel, onde os homens novamente tentam estabelecer um reino sem Deus. Outro paralelo profético está na confusão das línguas. Em Pentecostes, Atos 2:1-11, Deus faz o oposto do que aconteceu em Babel, unifica as nações através do Espírito Santo, permitindo que os discípulos falem em diferentes línguas para espalhar o Evangelho. Isso mostra que a verdadeira unidade só pode ser alcançada por meio de Cristo. A Torre de Babel não é apenas um evento do passado, mas um aviso para o futuro. O mundo caminha novamente para um sistema global centralizado, mas a Bíblia deixa claro que qualquer tentativa de estabelecer uma ordem mundial sem Deus está fadada ao fracasso. A história da Torre de Babel é mais do que um simples relato antigo. Ela traz lições profundas sobre orgulho, obediência, unidade e os planos de Deus para a humanidade. Mas o que podemos aprender com isso nos dias de hoje? Primeiro, a Torre de Babel nos lembra que todo projeto humano que exclui Deus está fadado ao fracasso. Os construtores queriam criar um reino independente, mas Deus desfez seus planos. Quantas vezes hoje vemos pessoas ou nações tentando alcançar grandeza sem Deus, apenas para serem frustradas no final? Segundo, essa história nos ensina sobre a importância da humildade. O desejo de fazer um nome para si levou à confusão e dispersão. Isso nos alerta para não confiarmos apenas em nossas próprias forças, mas sim em Deus. Como diz Provérbios 16:18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Terceiro, Babel mostra que a verdadeira unidade só é possível em Deus. A humanidade estava unida, mas em rebeldia. Deus dispersou as nações, mas em Pentecostes ele trouxe unidade novamente, dessa vez por meio do Espírito Santo. Por fim, a Torre de Babel nos aponta para o futuro. O mundo tenta criar um sistema global sem Deus, mas a Bíblia alerta que o verdadeiro reino será estabelecido por Cristo. Precisamos escolher em qual torre queremos confiar, a dos homens ou a de Deus. Que possamos aprender com essa história e buscar colocar Deus no centro de nossas vidas. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe este vídeo e deixe seu comentário.